Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Força e Honra Podcast. Quero continuar agradecendo a todos que estão nos assistindo, curtindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, pedir a gentileza para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Nos sigam também no Instagram, onde diariamente eu posto 3 em 1, que são 3 mensagens reflexivas para melhorar o nosso dia. Pedir também para que se cadastrem no Apoia-se, que é um projeto social que nós temos, é o www.apoia-se.com/Força e Honra, onde você pode se cadastrar e fazer uma doação de qualquer valor, seja R$1, R$5, R$10, não importa. Lembrando que esse valor é totalmente destinado à ajuda de instituições indicadas pelos próprios colaboradores, não tendo nenhum outro fim esse valor. Tranquilo? Hoje a gente vai ter um bate-papo especial aqui sobre um conteúdo que eu gosto muito e até recentemente eu não tinha ouvido falar muito a respeito e muitas pessoas também o desconhecem. Mas para falar com a gente sobre esse assunto, ele, que é um amigo que a gente se conheceu através de outras pessoas e acabou fazendo algumas parcerias, e ele tem expertise no assunto e vocês vão entender por quê. Depois a gente vai deixar os contatos, as redes sociais, o canal dele, os cursos dele, e o assunto vai ser o estoicismo. Só que dentro do estoicismo nós conseguimos falar sobre outros assuntos relacionados a virtudes, valores, princípios, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Para falar para nós sobre esse assunto, meu amigo Léo Simão. Léo. Opa, meu querido, prazer enorme. Obrigado, Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com você e poder participar aí desse projeto lindo aí do seu canal. Obrigado. Eu que agradeço de verdade, sem demagogia nenhuma. É uma honra, tê-lo aqui. A gente já conversou um pouquinho a respeito. Eu falei, será que um dia o Léo ainda vai aceitar esse convite? E fico muito lisonjeado e grato, Você já teve no nosso batalhão, foi muito bem recebido. Não estou falando isso para enaltecer nada, mas o pessoal realmente gostou do conteúdo. Inclusive algumas pessoas que eu comentei com você poderiam ser meio reativos, e depois, ao final, conversaram comigo e gostaram. Então, em nome da Polícia Militar, que você tem muito respeito, carinho, admiração, a gente agradece em nome do comandante do BOPE, do Coronel Nery, tá? A gente faz o agradecimento e as portas estão abertas para quando você quiser retornar, fica à vontade. É uma honra de verdade. Tranquilo, Léo? Se você me permite falar um pouquinho aqui do seu currículo, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Léo Simão é a personificação do empreendedorismo intuitivo e inovador. Com um histórico impressionante no lançamento e crescimento de startups tecnológicas, Léo é reconhecido não só por sua agudez nos negócios, mas também por sua liderança inspiradora e filosofia centrada no ser humano. Ele acredita firmemente que o núcleo de qualquer negócio próspero é a conexão genuína e a empatia, valores que promovem todas as suas empresas. Em nosso retiro, o Léo compartilhará sua sabedoria sobre como infundir autenticidade e propósito nos negócios, criando culturas empresariais que não apenas prosperam economicamente, mas também enriquecem humanamente. E eu sou prova disso. Algumas conquistas aí do Léo, qualificação, é empreendedor em Endeavor, graduado em engenharia de produção pela UFSCar e pós-graduado no OPM de Harvard Business School. Considerado por 4 premiações na EI, Exame, Globo, Endeavor, como empreendedor do ano do Brasil, quando à frente da BB Store, líder do e-commerce de produtos para bebês no Brasil. E autor dos livros Do Zero ao Exit e Startup Exponencial. Léo, currículo enorme aí, Opa, muito obrigado, meu querido. Que prazer enorme. Olha, eu vou te falar que ter tido a oportunidade de ir lá no BOPE, no GAT, no COI, e a gente compartilhar, foi uma experiência para mim muito gratificante, muito incrível. Sim. E alguns dias antes de lá, eu estava dando uma palestra na Falcone, que é um grupo de consultoria, e após o BOPE eu fui para uma outra empresa chamada GUP, que é uma empresa de HR Tech, é uma empresa de recursos humanos. Sim. E então, o que foi interessante foi que numa única semana eu peguei 3 perfis de seres humanos completamente diferentes, Sim. Um perfil empreendedor,
mais executivo, o perfil da polícia, operações especiais e tudo, e o outro de startup. E o que era em comum, que eu sempre perguntava entre uma e outra, né, o que todos nós temos em comum nessas empresas? O que todos nós temos em comum é que somos todos seres humanos, que temos dentro do nosso crânio aqui um cérebro, que é um computador com hardware e o software mais potente que existe no planeta, não tem AI, não tem nada que chega próximo dele, Verdade. e que a gente vem sem o manual. A gente vem sem como saber utilizar. E o que isso nos acarreta? Isso nos acarreta uma série de questões mentais, né, de problemas de ordem de saúde mental, como ansiedade, como depressão, como falta de foco, como procrastinação. Todas as questões que hoje, há 3 mil anos... problemas, né? Exato, que há 3 mil anos já vem formas da gente começar a controlar essa mente, controlar nosso cérebro. Sim. Léo, se você puder, antes de começar esse conteúdo, né, passar um pouquinho, né, da sua história, se apresentar, né, e o que fez você chegar onde você está hoje, né? Esse seu projeto de ajudar pessoas. Eu sei que você tem, né, os livros, os cursos, só que eu sou prova disso. Muito do seu conteúdo é gratuito, né? E o que te faz partir para esse lado? Olha, eu empreendo desde a faculdade. Eu tive mais de 24 negócios diferentes, inúmeros negócios de tecnologias. Já tive um dos maiores e-commerce de produto para bebê do país, onde eu levantei aí mais de 100 milhões de dólares de investimento de alguns dos maiores fundos. Já brinco que eu já vendi, já dei, já troquei, já quebrei, já fiz de tudo, todo tipo de empresa, todo nível que você imaginar. No entanto, o que eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Quando eu cheguei na BB Store, que foi a que você contou aí na introdução, que eu ganhei 4 prêmios de empreendedorismo como empreendedor do ano, eu faço parte desse grupo internacional que chama Endeavor. Quando eu estava lá no topo, né, 3 capas de revista, várias coisas incríveis, eu lembro que eu cheguei lá e falei, poxa, e aí? Né? Porque eu não estava feliz mesmo assim. Eu tinha chegado onde eu nunca imaginei, mas eu tinha um nível de ansiedade muito alto, um nível de dor interior muito alto. E eu lembro, eu conto bastante, que nesse Réveillon de 2014 para 15, comemorando isso tudo, eu estava na minha casa em Alphaville, deitado na piscina, agradecendo a Deus, falando, Deus, e agora? O que eu faço? Não sei, já fiz o que eu imaginei que eu tinha que fazer, da agora para frente, o que eu devo fazer? E ele me respondeu, Daniel, 90 dias depois, eu tinha perdido minha empresa, brigado com meus investidores, eu tinha saído da minha casa em Alphaville, ela ficou por divórcio, eu tinha me separado, eu não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever ficou pro casamento. Caramba. Então foi uma capotada muito forte. E depois de um tempo, 90 dias depois, fui para Espanha dar um tempo, fazer kitesurf, aquela vela, um esporte que eu gosto muito. Praticar. E ali, cara, eu pude perceber, né, como disse o Aristóteles, né, a vaidade é o alimento dos tolos. Eu pude perceber que o tanto que essas coisas materiais, títulos, fama, dinheiro, todas essas coisas eram impermanentes, elas vêm e elas vão. E mesmo quando elas vêm, a felicidade não vem por elas. Então ali eu tive uma primeira parte desse conhecimento, eu tive uma primeira história que me trouxe, que a vida me deu essa chacoalhada. Só que eu não escutei muito essa chacoalhada da vida nesse momento. Eu continuei, tive outros negócios, outras coisas foram acontecendo, captei mais dinheiro, vendi mais empresa, fiz mais coisa, até que a gente chega na minha segunda história, que ela acontece em junho de 2021. Ali eu peguei Covid e fui parar na UTI. Caramba. Com 90% do meu pulmão tomado, eu na UTI, eu não sabia se eu tinha minutos ou horas, né, até enfiar um tubo. Eu sabia que tinha 22 leitos, 21 entubados, só o meu que não. E ali eu pude fazer uma reflexão muito profunda, né, da impermanência, dessa vez da própria vida. Ali eu pude perceber que, bom, sem nenhum aviso, de uma hora para outra, será que são minhas últimas horas aqui? Será que não são? E graças a Deus eu saí dessa UTI, sem sequelas, uma equipe de médicos maravilhosos. Só que quando eu saí e fui tentar retomar minha vida, eu tinha percebido que nada para mim fazia mais sentido. Eu perdi energia, perdi a vontade de viver, eu entrei numa depressão. Então essa depressão foi muito difícil, fiquei alguns meses ali sem saber o que fazer. E fui, então, buscar como que eu me curaria disso. Eu falei, quero procurar na teologia, né? Eu sempre tive muita fé, sempre acreditei muito em Deus.
deixa eu ver o que nós temos escritos aqui a respeito dele. Né? Até então eu nunca tinha lido nada assim profundamente. Sim. Então eu li a Bíblia uma vez, li de novo, depois li todos os livros do Allan Kardec, eu gosto bastante do Espiritismo também. Li o Bhagavad Gita, Mahabharata, do hinduísmo, o Dhammapada do budismo, o Tao do taoísmo, o Zohar, Cabala do judaísmo, Alcorão, li todas as principais escrituras. E foi uma busca incessante que, mesmo assim, apesar de todas maravilhosas, escritas por pessoas, mestres inspirados que vieram nesse planeta, eu vi uma distância muito grande onde eles estavam ali e eu todo ferrado ali na outra ponta. Sim. E não conseguia fazer essa conexão. Até que um dia eu estava indo para Florianópolis de carro, saí de Uberlândia, 1.000 e poucos quilômetros sozinho, precisava dar um tempo, minha vida estava toda indo para o buraco. E passando por Camboriú eu escuto um podcast. Sempre gostei de escutar bastante podcast, livros, né, enquanto eu estou dirigindo. E esse podcast era um cara lendo sobre o livro Meditações. O livro Meditações foi um livro do imperador romano Marcos Aurélio. E naquele momento, Daniel, tudo se conectou para mim. Porque o livro 1 de meditação, ele está dando gratidão às pessoas da vida dele que ensinaram virtudes e valores. Então você imagina, o que era o imperador romano há 2.000 anos? Ele tinha o poder de todos os presidentes somados. Sim. Presidente americano, japonês, chinês, russo, alemão, tudo num poder de um cara só. Centralizado. Exato. Ele tinha a fama de todo jogador de futebol. Dinheiro, de todo empresário. É o cara, o topo do mundo. E ele estava ali naquele momento fazendo uma reflexão da importância dos valores. Então ele fala, a minha mãe, eu agradeço ter me ensinado a simplicidade, a humildade, a não me vestir como os ricos. Ao meu pai, ao trabalho pelo bem comum, à virilidade, aos valores, às virtudes. Ao meu amigo Mussônio, pelo amor e pelo conhecimento, o amor à sabedoria, à filosofia. E são 20 páginas que ele vai falando. Caramba. E, cara, de repente, bum, tudo se conectou para mim. Eu fui descobrir que era uma filosofia chamada estoicismo. Estoicismo vem de estoa. Estoa são aqueles pórticos gregos, né, que eles ficavam ali conversando, ali, os filósofos. Era uma filosofia sobre virtudes e valores. Então você pega, por exemplo, a Constituição Americana foi toda fundada com base estoica, porque o George Washington, Franklin Roosevelt, Thomas Jefferson eram estoicos. Sim. Então todos os valores de o direito à justiça, a coragem, a sabedoria, né, the pursuit of happiness, né, o direito de perseguição, né, de busca da felicidade, imbuídos na Constituição Americana, que consequentemente foram copiados pelas demais constituições democráticas, vem dos valores estoicos. Na hora que a gente pega dentro da polícia, né, os valores da polícia, de justiça, de coragem, vem todo da base estoica. Fui perceber que Bill Clinton dava o meditações para todos que iam na Casa Branca. Caramba. Nelson Mandela só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha o diário Meditações com ele. A NFL, NBA fazem treinamentos com a base estoica. Os Navy SEALs nos Estados Unidos utilizam essa filosofia. Então essa filosofia é uma filosofia que ela traz valores, justiça, coragem, sabedoria e temperança. O que é temperança? Temperança é o equilíbrio, é igual o tempero. Você não põe nem muito sal, nem pouco, você põe o tanto exato de tempero. Então, na nossa vida, quando a gente começa a perceber e a buscar esses valores, a gente começa a transformar nossa mente. Quando a gente começa a entender que não existe nada além do momento presente, esse instante que nós estamos nós dois aqui. É tudo que existe. Sim. Todo o nosso passado foi vivido no momento presente. Todo o nosso futuro vai se tornar passado nesse momento. E quanto mais a gente está nesse momento, menos nossa mente está no futuro, gerando ansiedade, menos ela está fugindo do presente, procrastinando, menos ela está indo para o passado, gerando depressão e ansiedade. Verdade. E hoje conversando até com o Edson, né? Ele foi num dos nossos episódios e ele é psicólogo e ele fala bastante, né? Um dos maiores pontos, né, de consultas dele é referente à depressão. E a gente vendo friamente, né, e pesquisando, entende que está relacionado sempre ao tempo, né? O passado, o futuro, e as pessoas esquecem de estar vivendo o presente, né, Léo? Exatamente, cara. Tem o que eu chamo de roda da aflição. Ela tem 5 etapas.
a primeira etapa é a seguinte, a gente acabou de falar, né? Tudo que existe é o momento presente. O nosso cérebro tem uma parte importante dele que chama amígdala. Essa amígdala é a parte responsável pela nossa fuga, pelo nosso medo, pela nossa luta. É luta ou fuga. Sim. Ela que gera os hormônios responsáveis por você sair correndo, por você reagir a um assalto, a um confronto, a qualquer coisa. Então, ela é um órgão extremamente primitivo da nossa mente. Antigamente, a gente usava isso frequentemente, né? Você poderia ser atacado por um animal. Sim. E uma guerra, né? Mais nos primórdios ali. Apesar de que vocês na polícia ainda utilizam ela com mais frequência do que nós civis, né? Mas independente disso, o que acontece? A nossa mente, quando ela vai para o futuro... Porque no presente, você concorda que no presente a gente raramente tem algum problema sério? Sim. Nesse momento a gente não tem. Você fala, não, mas eu tô sem dinheiro. Não, mas e agora? Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Eu tô com uma doença. Tá, mas e agora? Nesse momento? Tô sofrendo um assalto. Aí, ok. Aí, né, no momento presente, quando você tá numa ameaça de vida, uma coisa mais séria, mas é raro você tá nesse momento. Então, o que acontece? A nossa mente fica escaneando tudo que pode dar errado. Meu cartão vai vencer. Minha mulher falou que quer conversar, quer ter a tal da DR, né? Vamos conversar sobre o relacionamento. Meu chefe falou isso, meu comandante falou aquilo. Então, a mente fica escaneando tudo que pode dar errado. O que pode dar errado no nosso futuro? Tudo. É infinito. Sim. Assim como é o que pode dar certo. Mas quando ela faz isso e ela fica escaneando o dia inteiro, o que acontece? Enche de hormônio do nosso corpo pra gente fugir ou pra lutar. Sim. Só que como você luta contra uma fatura de cartão de crédito? Como que você luta contra a sua esposa que quer ter uma conversa porque você chegou tarde, tomou uma cerveja depois do futebol? Verdade. Como que você luta com o seu chefe, seu comandante que quer te dar uma repreendida com alguma coisa? Você não tem o que lutar com essas coisas. Você tem só que lidar mentalmente. São questões mentais. Só que vem tanto hormônio no nosso corpo que o que acontece? O corpo trava, porque não tem pra onde correr. Literalmente, você vai correr pra onde? Sim. A hora que a gente trava, né, medos paralisantes, vem a fase 3, que é a procrastinação. A fase 3, que é a procrastinação, eu digo que a procrastinação ela é prima da ansiedade e prima da depressão. Porque na procrastinação você tá no momento presente, só que você não faz o que você tem que fazer. Você já viu que às vezes você tem que fazer um punhado de coisa, você fala, nossa, eu vou assistir uma série na Netflix, eu vou jogar um joguinho, aqueles Candy Crush, que você fica olhando para aquilo e não tem que pensar. Mais fácil passar o tempo. Ou o Instagram, fica ali zapeando, na hora que você vê, passou horas. Por quê? Porque sua mente está fugindo do momento presente. O que acontece quando a gente fica muito tempo fazendo isso? Você está tirando energia de tudo. Sim. Você está tirando energia do relacionamento, está tirando energia do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde. Já viu que quando começa a dar problema, geralmente vem tudo de uma vez? É um ciclo, né? Por quê? Porque você tirou energia de tudo. Sim. Para pra pensar, a hora que a sua vida der uma capotada, olha, o que aconteceu? Você tirou energia de tudo. Aí, o que a mente faz? Mais uma vez querendo fugir do presente. Só que agora ela vai pro passado. Aí ela pega e fala, nossa, era tão mais fácil, era mais barato, os políticos roubavam menos, a justiça era mais aplicada. Cara, lê do engano. Lê do engano, sempre foi mais difícil. Sim. Olha a vida dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Nossos bisavós vieram no navio. Fugidos país na fugindo guerra. da guerra e por aí vai, sem dinheiro, sem nada. Verdade. Um continente desconhecido. Hoje você entra no seu aplicativo e pede um iFood, sua comida chega na sua casa em 15 minutos. Verdade. Então, começa a gerar essa melancolia, fase 4. Fase 5. Começa a transformar, se você faz isso recorrentemente, muda os químicos do seu corpo, você começa a entrar numa depressão. Então isso tudo acontece no que eu chamo de roda da aflição. Como é que a gente sai dessa roda da aflição? Ou como é que a gente não entra nela sem remédio? Vem para o momento presente. No momento presente, isto não acontece. Léo, e agora? Como é que eu venho para esse momento presente? Aí é o que a gente traz no nosso treinamento. Sim. É você, através de práticas de meditação, de viagens mentais, de controle mental. Porque se você quer aprender a atirar, você que fez aí na polícia treinamento de tiro, o que você fez para aprender a atirar? Eu tive que ser aluno, primeiramente, né? E depois seguir alguns passos, alguns processos. Então, para atirar, você precisou treinar. Sim. O que a gente precisa fazer para controlar a nossa mente? Treinar a mente. Precisa treinar. E como que a gente treina controlar a mente? Você já percebeu que várias vezes você tá para tirar. Primeira vez você errou o alvo, depois você acertou no papel, mas não foi no centro. Sim. À medida que você vai
fazendo, seu alvo vai refinando. Sim. Porque sua mente começa a criar novos caminhos neurais. Sinapses, né? Começa a criar novas sinapses e a partir daí você faz isso automático. Sim. A hora que você vai aprender a dirigir, no início parece um negócio quase impossível. É tanto botão, a pedal, tira daqui da embreagem, acelerador, freio. As crianças nem sabem o que é embreagem, né? Mas você tinha que pôr isso para mudar a marcha, quem é mais jovem, né? Então, depois que você aprende, você nem vê. A gente tira do modo racional e entra para dentro do nosso subconsciente. E sobre a mente é a mesma coisa. Eu gosto de trazer nos treinamentos com os executivos a questão da alta performance. O que você associa? Se eu falar, cara, você tem que ter alta performance. Você imagina que você tem que fazer mais ou menos coisa. A princípio, mais coisas. Pois é, tá errado. É o contrário. Sim. A gente tem que fazer menos. Você já viu o Rafael Nadal jogando tênis? Já. O que é? Ele, uma raquete e uma bola. Sim. Você já viu o Lewis Hamilton pilotando Fórmula 1? É ele uma direção. Sim. Você já viu o Cristiano Ronaldo jogando bola? É ele uma bola. Você já viu o Cristiano Ronaldo jogando bola no celular com a esposa dele? Não dá. Você já viu ele no Instagram? Você viu o Cristiano Ronaldo tendo uma discussão de relacionamento? Verdade. Discutindo o balanço financeiro da empresa dele? Não. Eles estão fazendo uma única coisa. Todo mundo que tem alta performance tem a capacidade de fazer uma única coisa com excelência. A hora que ele está fazendo o trabalho dele é aquilo que ele está fazendo. Sim. Quando você está numa operação tática e você está ali desarmando uma bomba, você fica no celular? Não tem como. Não tem como. Então, o que acontece? Alta performance não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos. Sim. É sobre fazer apenas o essencial. Você já ouviu um estudo que diz que 10 mil horas para a gente chegar na excelência? Tem um estudo que diz, né, que tem pessoas que têm o dom, realmente, e nascem, né? Inclusive, a gente vê nas mídias sociais uma criança de 3, 4 anos tocando um instrumento ali, bateria, fala, meu, como pode, né? Então, eu acredito que tem essa parte do dom, mas eu pesquisei a respeito, eu não vou me lembrar o autor do livro, onde ele fala, para qualquer pessoa pode ser excelente, chegar à excelência, né, em algo, tendo no mínimo 10 mil horas. Aí vai entrar no que você falou. Hoje a gente dirige sem lembrar que passou a marcha, né, que quantas setas deu, ou às vezes nem lembra do caminho que a gente fez, por quê? Porque nós fizemos isso repetidas vezes, né? Aí tem a hierarquia das competências, né? Você é incompetente inconsciente porque você não sabe de determinado assunto. Você me falou do estoicismo. Opa, eu ainda sou incompetente no assunto, mas eu já tenho essa consciência, então vou buscar aprender. Comecei a ler um pouco, me esforcei, treinei, aí já vou para competência, só que eu tenho que estar consciente, então é a competência consciente. Com o tempo e com a prática, hoje acredito que você, para falar do estoicismo, já está na competência inconsciente, porque você já fez tantas vezes, estudou tantas vezes, que já está saindo, como a gente fala, naturalmente. E ainda tem a quinta competência, que é reflexiva, que hoje é o que você faz, que é repassar esse conhecimento para as pessoas. Então, depois que eu li isso, eu falei, é muito interessante. E entra mais uma vez no que você falou, é treinar repetidas vezes a mesma coisa até chegar na excelência. Cara, perfeito. É isso aí. Eu assisti um TED Talk uma vez sobre um cara falando dessas 10 mil horas. Achei incrível também. Não conhecia a fundo esse conceito dessas 5 competências. Adorei aprender com você aqui. Uhum. E é realmente isso, cara, é prática. Eu trago bastante os X-Men. Você já assistiu X-Men? Sim, eu gosto. Quem que você mais gosta lá no X-Men? Wolverine. Wolverine, né? Não tem como. Quando eu até perguntei lá no Bob, todo mundo levantou a mão, né? É unânime. Unânime. E, pô, o cara é praticamente imortal, né? Ele se recupera muito rápido. Sim. A gente tem a outra lá que muda o tempo, outro que controla o aço. Para controlar o ácido para a polícia seria bom também. Seria, né? Tem o Xavier, né? Que ele controla a mente de outras pessoas. Sim. Controlar a mente de outras pessoas, tem vários políticos hábeis que fazem isso muito bem, né? E tem um poder, tem um superpoder para mim, o maior de todos, que eles não exploram nem nos X-Men, nem em nenhum outro super-herói. Sabe que poder que é esse? Chutar aqui, controlar propriamente? Controlar propriamente. Controlar propriamente. Tem gente que está nos assistindo assim e fala, mas parece meio boring, né? Meio chato esse conceito. Será? Imagina se acordar todos os dias, toda segunda-feira, se acordar bem igual você está numa sexta à tarde. Toda terça, toda quarta, toda quinta. Imagina se você quer focar numa coisa, você vai lá e foca. Sim. Pronto.
Acontece alguma coisa, alguém te fechou no trânsito, sua esposa, marido falou um negócio que você não gostou, você não se estressa, você tem paz, você tem completa paz. Você não tá um dia andando e vem uma angústia do nada e você fica mal. Não, você tá bem. Não é fantástico fazer isso? Não é um superpoder absurdo? Sim. E todos nós temos esse superpoder. É só a gente aprender a usar. E existem ferramentas práticas para a gente aprender a usar. Igualzinho na academia. Você vai a primeira vez ali, você vai levantar um peso, pô, você não aguenta, não tá com os músculos prontos, sai meio dolorido. Aí você tem que ir no segundo dia. Você vai no segundo dia, a hora que você puxa um peso, você vê a diferença no braço? Ainda não. E no terceiro? Provavelmente não. E no quarto? É com o tempo. Ué, será que a academia não funciona então? Sim. Então a gente tem que se dar o tempo. A nossa percepção, a nossa ansiedade de querer ver o resultado, ela é simplesmente maior do que o tempo que você precisa. Sim. Então, para a gente aprender a controlar a mente através das práticas, da meditação, dos exercícios mentais, dos desbloqueios, ele leva um tempo, leva prática, leva disciplina, né? Nas lentes ali a gente traz a lente 6, que é sobre persistir e resistir. A gente persiste à dor, persiste à luta, resiste ao fracasso, resiste ao cansaço e a gente persiste até a gente vencer. Então o estoicismo nos traz bastante disso aí. Sim. Inclusive, a gente distribuiu, né, as moedas para o pessoal com as lentes e um veio me perguntar o que significava, né? Aí eu até pedi, né, a sua ajuda lá, expliquei um pouco e um dos exercícios que nós podemos fazer, acredito que é tentar sempre andar com a moeda e quando algo acontecer, dar uma olhadinha lá e relembrar, né, Léo? Exatamente. Então é sobre prática, né? Aqui nas 3 lentes, o que aconteceu, né? Eu cheguei com você lá quando eu me reconectei, que eu saí da depressão quando eu conheci o estoicismo. E meu primeiro impulso ali foi de compartilhar com todo mundo. Eu comprei vários livros do Marcos Aurelius, do Sêneca, Epiteto, Luciano Huck e tantos outros, que eu passei a ler aquilo e falei, gente, comecei a dar o livro para os amigos. E de repente eu fui percebendo que encontrava de novo, falava, e aí, como é que foi? Falava, eu não li, correria. Caramba. Falei, poxa, ninguém lê nada, infelizmente. Falei, como é que eu garanto que isso chegue nos meus filhos, caso eu morra de repente, de uma hora para outra? Porque ali o aviso ficou claro para mim no Covid. A gente vem para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. É isso. Eu já dei 46, estou indo para 47. E é isso. Talvez eu tenha um bônus. Às vezes tem uns que vivem 100 anos, né? Sim. Alguma coisa, um ou outro. Talvez não. Mas eu já passei da metade da minha expectativa de vida. Então eu falei, cara, eu quero fazer um podcast igual aquele que eu escutei para me compartilhar isso com as pessoas através do podcast. E comecei podcast Meditação Estoica no Spotify. Falei, vou fazer um por dia, porque isso vai ser meu remédio antidepressivo. Sim. Cara, e tô fazendo 780 episódios. Ficamos entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify em 2022. Depois eu abri canal no YouTube, meu Instagram, Léo Simão Estoico. E fui crescendo os canais, levando isso para as pessoas. E comecei a receber dezenas que se viraram centenas e milhares de depoimentos de pessoas me agradecendo, que passaram por dores incríveis de perda de filhos, né? Uma dor maior que essa não existe. Mãe, pai, pessoas que pensaram em tirar a própria vida, Caramba. Pessoas que passaram por falência, por doença, tudo que você imaginar. Me agradecendo que aquelas pílulas estavam ajudando elas. E eu falei, cara, eu tenho que expandir isso. Como que eu consigo levar isso para mais pessoas de uma forma prática e objetiva? Porque eu sou empreendedor, né? Então, assim, eu tenho essa cabeça pragmática. E eu falei, cara, eu preciso montar um método, uma forma, um guia, uma bússola para mapear. E foi assim que começou as 7 lentes da transformação, que são essas aqui. Então, dentro dessas 7 lentes, cara, como é que eu criei isso? Veio para mim. Sim. Eu entrei para dentro, elas começaram a vir. Inicialmente eu não sabia que seria algo como uma mandala. Sim. Mas inicialmente foi assim, cara, o que eu faço na hora que eu tô mal, nos momentos mais difíceis? Como é que eu saio do buraco? Cara, sobre ter gratidão. Eu vejo que eu tenho tanta coisa perfeita na minha vida. Aliás, todos nós que estamos assistindo, inclusive você que acha que não, 99,99% da sua vida é perfeita. Sim. Quer ver? Você tem 37 trilhões de células na média. A cada inspirada que você faz assim, ó, você levou oxigênio para 37 trilhões de células, com T,
Cara, As pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é o trilhão. Vou falar a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão é 31 mil anos. Nossa. E nós temos 37 trilhões de células que a cada instante você recebe. Você tem olhos que enxergam, você tem o maior sistema de processamento audiovisual do planeta. Verdade. Nós estamos gravando esse podcast aqui, depois vai ter que editar, mudar, e som, e corte. A gente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo. Sim. Não apenas visual. Visual, olfativo, tatitivo, sensitivo, tudo. Bum! Sim. A gente edita em real time, se eu te jogar alguma coisa, você reage e pega Sim. em real time. Então, olha o tanto que a gente está atrás disso aí na tecnologia, que as Verdade. pessoas acham que está tão avançada. Nós temos a maior indústria química do planeta. São mais de 10 mil compostos químicos que a gente produz a cada instante e leva para cada célula, para cada organela que precisa daquilo. Nós temos a maior indústria de conexão elétrica do planeta. São centenas de bilhões de sinapses dentro da nossa mente. Muita gente ainda não entende que somos perfeitos, né? Tudo funciona sincronizadamente, né? Exatamente. Então, a gente tem isso tudo acontecendo. Cara, você consegue fazer digestão. Eu tenho uma amiga da minha mãe que ela passou por uma cirurgia, teve um problema no intestino, e ela teve que fazer uma cirurgia para retirar uma parte do intestino e tudo. Deu uma série de complicações. Ela ficou em torno de 6 meses no hospital sem a barriga cicatrizar. Caramba. Ela não podia comer nada, nem beber nada durante esses 6 meses. Você tem ideia o que é isso? Era só no soro. Ixi. Quando conseguiu voltar, que ela ficou bem, que ela pôde pôr uma água na boca, que ela pôde comer alguma coisa, é até engraçado quando ela pôde soltar um pum. As filhas comentaram com a minha mãe e falou, nossa, ela conseguiu, significa que está funcionando o sistema digestivo. Caramba. E a gente sacaneia. Ela falou, ó, soltou um pum aí e tal. Cara, a gente não percebe que a gente faz isso tudo. Sim. A digestão, você consegue caminhar, você consegue enxergar quem você ama, ou abraçar, ou sentir, ou escutar. A gente tem tudo isso. Então, quando as pessoas perguntam, cara, o que é a coisa mais importante na sua vida? Saúde, alguns vão falar, outros vão falar o tempo, uns dinheiro, né? Vai depender do que cada um tem como prioridade. E para você? Para mim, hoje, estudando um pouco, né? Tentando sempre evoluir, é esse momento aqui, Léo. É o presente. A coisa mais importante de todas as nossas vidas não é nada disso que você falou. A coisa mais importante das nossas vidas é a própria vida. Que de alguma forma pode ser traduzido como esse momento presente. Porque a gente está vivo, outras coisas importam. Sim. Porque você está vivo, sua saúde é importante. Porque você está vivo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, sua esposa são importantes. Porque você está vivo. Então, todos os dias nascem e morrem em torno de 500 mil de pessoas. Caramba. Nasce um pouco mais do que morre. Todos os dias. Hoje morreu 250 mil pessoas. Então, quando você acorda pela manhã, você tem que acordar e falar, cara, eu tô vivo. Que milagre. Presente, Com essas 37 trilhões de células funcionando aqui, Sim. ó. Tô escutando, tô vendo, tô caminhando, tudo. Que maravilha. Nossa, quem mais que tem de legal? Poxa, deixa eu olhar, minha família tá todo mundo vivo. mundo bem. Acordou todo mundo. Pô, graças a Deus. Às vezes pode ter alguém doente, mas sobreviveu mais um dia para conseguir mais um dia. Nossa, você tem comida? Poxa, parabéns, já é fantástico. Sim. Quantos milhões e milhões. Você já tá no 1%, tem comida 1%. todo dia. Você tem um teto? Pô, tá explodindo aí já. Você mora num país que não tá em guerra, né? Pelo menos não uma guerra declarada entre Sim, países, sim. né? Você tá escutando aqui, você tem um celular, você tem internet, só disso aí você tem comida, tem bebida, tem pessoas que te amam, tem pessoas que você ama, tem tudo. São O que muitas a gente coisas não pra tem? agradecer, né, Léo? Cara, a gente não tem 0,0000. Ah, queria um carro maior, queria um carro novo, queria uma casa X. Tudo coisa que é muito pequeno quando a gente para perceber o milagre da própria vida. Sim. Então, o que mais que a gente tem? Existem 3 tipos de felicidade, Daniel. Na Rússia, antes de eu contar um outro caso, na Rússia, eles não têm a palavra para azul. Caramba. Eles têm várias tonalidades de verde.
Então eles não conseguem enxergar o azul da mesma forma porque não existe uma palavra para ela. Sim. Existe uma outra ilha que também ela já tem essa diferença com o verde, eles vêm em tonalidade. O nosso cérebro consegue entender o que ele consegue mensurar e quantificar. Quando você tira aquilo, ele muda a forma como ele processa. Eu estou dizendo isso porque existem, a gente fala, quando fala de felicidade, as pessoas falam, eu sou feliz, não sou feliz. Existem 3 tipos de felicidade, da mesma forma que existem vários tons de verde para nós. Então, uma dessas formas de felicidade é a felicidade da experiência. O que é a felicidade da experiência? Cara, você comprou um carro, foi para uma viagem, foi jantar, encontrou um amigo, uma namorada, encontrou alguém que te gerou aquela felicidade naquele momento. Uma alegria, podemos chamar. Ela é decorrente simplesmente da produção de hormônio, oxitocina, dopamina, geralmente. Só isso. Você tomar uma injeção disso aí, você vai sentir. Você tomar uma droga, uma bebida, algo que te deixa eufórico, ou comprou um negócio que é consumista, alguma coisa assim, isso vai te gerar químicos. Sim. Simplesmente isso. Esse químico vem, a hora que ele é absorvido, passou. É o que fala momentâneo ali. Momentâneo. Né? Então, já viu? Alguém, você comprar um carro, você ficou super feliz, depois do mês, ele não gera mais aquilo ali. Você precisa de outro carro, outra coisa. Então, vai indo. Existe uma segunda tipo de felicidade, que é a felicidade que ela vem do seu crescimento. Ela já é um pouco mais profunda. Então, por exemplo, a hora que você vai promovido, sai de um cargo para outro na empresa, sobe na hierarquia, na polícia, se forma, nasce um filho, ganha um diploma, ganha uma corrida, ganha um prêmio, algo que você construiu, que você cresceu, que você evoluiu. Sim. Esse é o segundo tipo de felicidade. Então, essa felicidade ela já é muito mais profunda que a primeira, mas mesmo assim ela ainda é superficial. Sim. Existe um terceiro tipo de felicidade, que é a felicidade que vem do seu propósito, da sua conexão, do seu servir. Então, quando você entende que a sua vida é sobre servir ao próximo, todos nós, todas as empresas que existem, sem exceção, existem para servir alguém de um produto ou serviço. Sim. A polícia existe para servir o cidadão. O político existe para servir o cidadão. Só que ele inverte a ordem. Então, quando a gente começa a entender isso, fala, cara, você serve seu chefe, você serve seu colaborador, você serve seu colega, você serve sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai. A vida é sobre isso. E quando a gente começa a servir com amor, com excelência, buscar aquilo que realmente toca o nosso coração, a gente vai encontrar essa terceira felicidade. Essa que é mais duradoura, essa que é mais profunda. Quando você acha que sua vida ela é só sobre você ganhar dinheiro, ou sobre uma coisa ou outra, você vai ficar pulando de sensação em sensação. Então, como disse Buda, né, a maior dor do sofrimento humano, a maior dor do ser humano, a maior fonte de sofrimento humano é justamente a impermanência de todas as coisas. Essas sensações são impermanentes. Quando a gente percebe isso, você para de correr atrás de sensação. Você começa a correr atrás de servir ao próximo. Porque assim você vai ter essa felicidade muito mais profunda, muito mais constante. Por isso que eu acho incrível o trabalho que vocês fazem com a polícia, porque vocês estão servindo uma sociedade, né? Vocês estão servindo a sociedade e estão arriscando a própria vida literalmente fazendo isso, né? Verdade, tanto é que é um juramento nosso, né? Servir com sacrifício da própria vida. E você falando do propósito, né? Que é o terceiro, digamos, nível da felicidade, que seria o ideal, né? Que nós busquemos. Hoje, qual é o seu propósito de vida? Já que você falou que teve várias empresas, né? Vários empreendimentos, eu acredito que hoje você se dedica um pouco mais a essa parte do estoicismo, de estar levando esse conhecimento às demais pessoas, né? Mas você hoje pode falar, pô, já atingi o meu propósito, ou ainda tenho metas, objetivos e eu quero chegar em tal propósito. E qual seria esse? Olha, minha meta de vida hoje é levar a Calma da Mente para 10 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. E depois vamos dobrando a meta, né? Sim. Vamos multiplicando. Na hora que você chegar a 10, dá para chegar a 100, dá para chegar a 1 bilhão. Então, a minha meta de curto prazo, de 5 anos, é levar ela para 10 milhões. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito programas levados para as empresas, porque a minha comunicação, por eu ser empreendedor, por eu ser empresário, né? Eu faço parte da Endeavor, fiz o curso em Harvard, temos o grupo de lá, de Stanford. Então, é o meu meio, que eu circulo há muito tempo.
E eu sei me comunicar com esse meio, né, meu meio, igual você sabe comunicar bem com o meio dos seus colegas na polícia, de repente tem uma forma de agir, de falar, de pensar, eu me conecto muito bem com os empreendedores. Então tem ressonado muito, eu tenho levado isso para as empresas, feito treinamentos, porque, Daniel, o percentual de ansiedade, depressão nas empresas está acima de 30%. Está muito alto, é muito maior que o Covid, disparado. Sim. O que mais que eu tenho feito? Tenho me proposto a levar isso para a sociedade. Então, a gente iniciou esse trabalho com vocês, com a polícia aqui de São Paulo, que me deu muito prazer. Fiz sem custo nenhum. Vou iniciar um trabalho com a polícia do estado de Minas Gerais também. Legal. Em abril a gente vai estar lá com alguns comandantes. E hoje eu quero espalhar isso para a polícia, porque quero levar para os presídios também. Sim. Quero levar para a turma carcerária. Porque, cara, obviamente tem um percentual de gente que, né, o setup é de outra forma. Pode ser ressocializado, são psicopatas, né? E pessoas que provavelmente não vai ter muito impacto nisso. Sim. Mas tem um percentual de gente que, pô, se deu mal. Sim. Se deu mal, deu azar e tá lá. E essa filosofia, ela ajuda bastante nesse processo. E a polícia eu vejo como um papel fundamental, porque a polícia é uma instituição que ela é baseada em valores, ela é baseada em virtudes. Naturalmente, como toda instituição, né, pode ter gente que sai dessa linha, mas ela é baseada nisso, ela é feita para fundamentada para cumprir a justiça. Sim. Você tem que ter coragem, você tem que ter justiça, você tem que ter temperança, equilíbrio nas suas ações, tem que ter sabedoria, né? Como o Major Daibert fez com a gente. Aliás, um grande abraço pro Major. Um abraço, Major. Um grande abraço pro comandante Tenente Nélio. Coronel agora, foi promovido. Tenente Coronel, mas que Coronel dia que ele Daibert. foi promovido? Essa semana, ele postou Essa um vídeo. semana? Sim. Olha, a gente falou semana passada, parabéns, ó, que bacana. O Coronel Nery, toda a organização, quero agradecer bastante a oportunidade e continuar me colocando à disposição para a gente aprofundar, né, nas demais lentes, mas a polícia ela é toda pautada nisso. E a polícia permeia toda a sociedade, principalmente a base da sociedade toda. Sim. Então, o Tenente Coronel Daibert agora, quando ele falou, Léo, a maior parte dos nossos casos não é sobre crime, é sobre briga de marido e mulher, com briga no trânsito, é aconselhar. Então, se a gente sabe levar essa palavra, sabe levar esse conhecimento, a gente apazigua muita briga, muita confusão na sociedade. Então, eu acho que a gente levando isso para a polícia, a gente consegue permear os batalhões, que conseguem permear a sociedade, e a gente consegue ter uma transformação na base da sociedade. Sim. Porque a gente só vai conseguir transformar a nossa sociedade política quando a gente mudar a base. Se não mudar a base, nós somos, isso já foi dito inúmeras vezes, a nossa política reflete a base da nossa população. E essa é a realidade. Então, a gente tem que mudar a base. Com certeza. E, Léo, você falou bastante sobre servir, né? E hoje eu também me preocupo muito com essa linha. Tanto é que alguns projetos que nós temos, né, futuros aí, sempre nessa linha de tentar ajudar pessoas, servindo de alguma forma que a gente possa, né? Mesmo nós querendo ajudar mais, muita coisa deixa a gente limitado. E falar em servir hoje, para mim, um ícone, né? Alguém muito especial a gente falar de Jesus Cristo, né? Eu não sei se teve alguém que a gente possa comparar com ter servido mais do que ele. E falando de espiritualidade, você falou que se aproximou muito mais da espiritualidade, né? Tem pessoas que seguem algumas religiões. Hoje eu me considero cristão, né? Frequento a igreja católica, mas também já li vários livros espíritas e gosto muito desse tema. Hoje, para você, o que você poderia falar para a gente sobre a espiritualidade em geral, sobre a sua espiritualidade e como ela está linkada com o estoicismo? Olha, a espiritualidade, a nossa terceira lente, é a lente da fé. Como disse o Steve Jobs num discurso maravilhoso que ele fez em Stanford, que inclusive eu tenho 3 episódios que eu trago esse discurso, ele fala, cara, você tem que acreditar em alguma coisa. Pode chamar de inspiração, de intuição, de natureza, de universo, de Deus, de Adonai, de grande arquiteto, de Alá, chama do que você quiser. Mas entenda que o universo é ordem, o universo não é caos. Deus é ordem. A nossa vida é pautada em Deus.
A nossa vida, tudo tem um significado. Eu escutei um médico recente que eu entrevistei aqui, Dr. Antônio Carlos, entrevista fantástica, e a hora que eu falei, cara, olha essa imagem do coração. Tinha um coração batendo, de um lado o ventrículo, do outro lado o átrio, então sangue venoso, sangue arterial. Você sabe que se misturar a gente morre, né? Então, fala, cara, olha a perfeição. Um coração abre um e fecha o outro. Qual que é a chance do negócio desse acontecer? Qual que é a chance de 13 bilhões de anos explodir um negócio, Big Bang, e tá tudo isso aqui funcionando, essa sincronia, as órbitas, tudo? Ele falou, Léo, isso aí acontecer ao acaso é igual se explodisse uma gráfica e fosse criado o dicionário. É verdade. Zero. Eu né? achei fantástico o exemplo. Cara, imagina você explode uma gráfica, pum, tem um dicionário. Tá pronto ali. É isso, cara. Então, assim... E a teoria que tinham, né, antigamente, que hoje já ficou muito para trás, né? Nós somos. A questão é quando a gente começa a olhar a nossa vida, olhando para trás, olhando para frente, a gente não consegue conectar os pontos. Agora, quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente começa a conectar. Sim. A perda de alguém que te fez conhecer outro alguém, a perda do emprego que te fez abrir uma empresa ou ir para uma nova carreira. A gente começa a entender essa ordem da nossa vida, que nós somos o que somos. Sim. Tem uma história que eu gosto de trazer bastante, que tinha um homem, tinha uma fazenda, e de repente apareceu um cavalo selvagem lá. Esse cavalo chegou... tô eu ali. Esse cavalo chegou selvagem e entrou no curral desse homem. O vizinho olhou para ele e falou, nossa, que incrível, que sorte, esse cavalo, o que foi? Ele falou, apareceu aqui. Nossa, muita sorte, né? Ele falou, será? Talvez. Aí deu um tempo, esses cavalos foram e fugiram. Levou os cavalos dele. O vizinho chegou, cadê seus cavalos? Falou, fugiu com aquele garanhão que apareceu aqui. Nossa, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Aí deu um tempo, veio aquele cavalo com uma tropa nova, entrou no curral, encheu o curral dele. E o vizinho ali de cima, de butuca. Curioso. E aí? Nossa, que sorte. Ele falou, será? Talvez. O filho dele foi montar um desses cavalos para amansar ele, caiu no chão e quebrou a perna. O vizinho ali de butuca. Nossa, que azar, hein? Seu filho quebrar a perna. Ele falou, será? Talvez. Teve uma guerra, todo mundo foi chamado para servir para essa guerra. Esse menino não pôde ir porque estava com a perna quebrada. A maior parte dos jovens que foram mortos na guerra. E aí? Sorte ou azar? Então a gente não sabe. A verdade é que a gente não tem capacidade para isso. É muita arrogância a gente achar que a gente consegue entender a ordem de Deus, Verdade. a grandeza de Deus. Então, para mim, como disse Marcos Aurélio, né, perguntaram, mas por que você adora os deuses se você nunca os viu? Eles eram politeístas. É quase que igual, porque tinha um deus principal, o resto é o que são santos e anjos e tudo mais, né? Ele falou, cara, da mesma forma como eu não vejo a minha alma e a adoro, porque a sinto, também nunca vi os deuses, mas os sinto, por isso os adoro e os venero. Então, para pensar que interessante. Todas as coisas que a gente vê, isso aqui vai parecer um pouco meio psicodélico, hein? Eu vou avisando. Todas as coisas que você vê e que você toca não são reais. As únicas coisas reais são as coisas que a gente não vê. E agora? Deu um nó? Deu um nó. Então vamos lá, vou contar uma outra história do Marcos Aurélio. Os senadores chegaram nele e perguntaram, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele pegou, refletiu e falou, ó, existem duas possibilidades. Em uma delas, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Numa delas existe alguma coisa depois da vida e na outra não. Vamos falar nessa primeira que existe. Nessa primeira, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, eu não levo minha roupa, eu não levo minhas joias, meus exércitos, meus cavalos, eu não levo nada. Alexandre o Grande e o cavalariço foram enterrados com os braços de fora, mostrando que não levaram nada. Tudo isso fica. O que leva é o que sou. Portanto, a justiça que eu pratiquei e o bem que eu fiz faz parte de mim. A sabedoria que eu adquiri, levo comigo. A coragem que eu tive para lutar, para trabalhar, para vencer, eu levo comigo. A temperança, né, o equilíbrio que eu vivi minha vida toda, fazem parte de mim, vão comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida.
Nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Então perceba que coisa maravilhosa, né? É sobre virtudes, é sobre valores. Sim. Isso é o que faz de nós quem somos. Então, eu trouxe ainda na pergunta de Deus, né? Quando eu fui explicar para meus filhos de 12 anos sobre fé, falei, gente, como é que eu vou explicar para 2 crianças sobre fé, sobre Deus? Porque eu deixo dentro do nosso treinamento bem laico. Você pode acreditar em qualquer Deus, dar o nome que você quiser, qualquer religião, crente, católico, protestante, judeu, muçulmano, tanto faz. Deus, assim, o código que você está seguindo aqui, as escrituras, para mim não é sobre isso, não é esse o tema que eu trago. Você faz, pratica o que você quiser, tá tudo certo. Mas tenha fé, acredite nele, acredite naquilo ali que você está fazendo. Aí eu fui explicar para meus filhos. Aí eu falei, Theo e Luca, eles chamam. Falei, imagina o seguinte. Imagina que quando você vem para o planeta viver essa vida, Deus fala para você assim, ó, você vai chegar lá, você não vai lembrar de nada. Mas o seu objetivo, imagina que ele falasse para você, é praticar o Kung Fu. Então, quando você for para o planeta, seu objetivo é praticar o Kung Fu. Aí você chega aqui e você fala, Deus, bom, fui parar numa família muito humilde, numa comunidade X. Ótimo, pratico o Kung Fu aí. Sim. Ah, vim parar numa família, filho de banqueiro na Suíça, bilionário. Ótimo, pratico Kung Fu aí. Ah, fui preso, Nelson Mandela, ficou preso na prisão 27 anos. Ótimo, pratico Kung Fu aí dentro da prisão. Agora, perceba que em qualquer circunstância da sua vida você pode praticar o Kung Fu. Sim. Agora, tira o Kung Fu e coloca valores e virtudes. Olha que impressionante, qualquer circunstância da sua vida, você pode praticar valores e virtudes. É verdade. O que Jesus disse para nós? O maior líder que já veio nesse planeta, o maior mestre, a maior alma. O que ele diz? Cara, ame ao próximo como a si mesmo. Bateu na face direita, dê também à esquerda. Não é sobre a gente ser... Aceitar, né? É sobre surrender, é sobre a não reação. Ela não é sobre... como é que fala quando você não tem coragem? Covardia. Covardia. Corta aqui. Então, a não reação não é sobre covardia. É sobre você entender que não importa. É sobre você entender que é sobre o bem. É sobre você entender o 7º conceito, simpatia das lentes. Estamos todos conectados, fazemos todos parte de um mesmo organismo. O que faz bem a colmeia faz bem a abelha. O que faz mal a abelha faz mal a colmeia. Sim. E não foi só Jesus que disse isso. Maomé disse isso. Moisés disse isso. Buda disse isso. Confúcio disse isso. Todos os grandes... Kardec disse isso. Todos os grandes mestres que passaram disseram a mesma coisa. Sobre amor ao próximo, sobre fazer o bem, sobre a caridade, sobre os valores, sobre as virtudes. Não é... O reino do céu não é isso aqui. O reino do céu é lá. Verdade. Aí você começa a entender um pouco mais, né, o que a gente acha que é injustiça. Você imagina o seguinte, imagina uma linha do tempo. A gente vive 80 anos. Então a gente tem aqui, ó, imagina aqui 80 anos. 80 anos, volta 1000 anos para trás. 80 é muito? Não. Não é quase 10, quase 8% ali. Volta 10 mil anos. Volta 100 mil. É muito? Volta 1 milhão. Agora volta 13 bilhões. Agora volta infinito. Sim. É os 80. Não é nada. E para frente? Também não é nada. Então você imagina o seguinte, imagina que nós estamos aqui basicamente como se a gente estivesse jogando um videogame. Seu filho, sei que você não tem filha ainda, né? Tenho, 20 anos, minha filha. Nossa, você tem 20? Uma filha de 20 anos, Thaísa. Caramba, não sabia que era... Já devo ter visto na sua mídia social, não sabia que era sua filha. Caramba. Muita gente confunde. Já me deu um problema aí já. Acha que é namorada. Nossa, o que é isso? Agora eu também até assusto. Mas imagina o seguinte. Até perdi o que eu ia falar. Sobre o tempo, 80 anos, imagina pra frente. 80... Ah, sua filha. Correto. Então você imagina o seguinte. Seu filho mais novo, né, do que ela, quando ela era mais nova, tá jogando videogame. Tem um videogame que meus meninos adoram, que chama Fortnite, que ele quase uns avatarzinhos. Sim. Aí eles ganham um punhado de poderzinho, não sei o quê, e de repente morrem ali. Aí vem falar, pai, perdi meus poderes, morri, vem chorando.
Você vai ter dó do seu filho que ele veio chorando porque perdeu o videogame? Não pode. E se ele foi atacado por vários monstros no videogame? E se ele perdeu a casinha dele no videogame? E se ele teve um furacão, um tornado no videogame e perdeu tudo? E se ele perdeu um braço no videogame, você vai ficar com dó dele? Não. Não, porque ele tá ali pra aprender, pra brincar, pra se divertir, pra jogar. Sim. E será que isso aqui não é o nosso videogame? É Será que não é isso que nós estamos fazendo? Perceba que nisso, para Deus, tanto faz, porque tanto faz. Aqui do 80 ali não é nada, é só um aprendizado. Então a nossa vida é sobre o que a gente experiencia. A gente vem nesse planeta para experienciar. Porque se fosse a sabedoria, ela vem através da experiência. Sim. O conhecimento pode vir através da literatura. Se você me der o manual das operações especiais do BOP, você me dá, vocês têm um manual, imagina, de tudo escrito ali. Se eu ler esse manual inteiro, de cabo a rabo, memorizar ele e decorar, eu sou um agente das forças especiais? Não. Por quê? Você não tem a prática, a vivência, a experiência, né? Exatamente. Quando que eu vou ser um soldado das forças especiais? Eu tenho que passar por aqueles treinamentos que vocês têm, né? Aquela semana absurda lá que a maioria das pessoas não consegue ultrapassar, né? Um nível de resiliência mental, força e disciplina absurda. Sim. Talvez eu não vá conseguir passar por isso. Depois eu tenho que treinar em combate, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir lá e desarmar uma bomba, eu tenho que pegar um fuzil e combater um criminoso e tomar tiro, enfim. Eu tenho que viver e experienciar, porque não é sobre eu ler. Se você ler um livro inteiro sobre Paris, tudo de Paris, vou entrar no Google Earth, passear em Paris, vi tudo. Vou comprar um croissant e tomar um chardonnay. Você conhece Paris? Você não conhece, você só conhece quando você for lá experienciar. Então a nossa vida é sobre experienciar. Não tem como a gente evitar isso. Então a gente vem para cá com algum grau de necessidade maior ou menor de experienciar coisas boas ou ruins. E a nossa vida é como se fosse um cartão cifrado, ó, tá aí, ó. Então dentro do estoicismo a gente tem o amor fati da lente da gratidão. Cara, agradeça tudo que vem para você, o bom ou o ruim. Até porque a gente tem um mindset positivo que não tem nada bom nem ruim. Sim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Então a hora que você mistura isso tudo, que você une a gratidão, amor fati, tem um problema, é para mim. Esse problema é para mim, vamos resolver. Isso não é nem problema, isso é uma situação. O obstáculo é o caminho. O que você viu na sua frente é um obstáculo. Então, o meu caminho agora é rodeando esse obstáculo, tirando ele da minha frente. Sim. Você une isso com o memento mori. Lembre-se de que você é mortal. A hora que a gente lembra que a gente é mortal, a gente tem a humildade, que é a lente 2. Rico, pobre, classe social, gênero, raça, credo, qualquer coisa. Todos vamos morrer. Para que você está levando tudo tão a sério? Para que você está tendo tanto medo? Por que você está tendo tanta dúvida? Aí a gente vai para a fé, mindset positivo, a gente acreditar que tudo tem um propósito. Sim. Então são aquelas 3 intrínsecas. Aí a gente vai para a lente da sabedoria. A sabedoria é a gente entender que entre o estímulo e a resposta existe um instante. E nesse instante, nesse momento, reside a nossa capacidade de reagirmos de forma racional, de reagirmos de forma controlada, ou de agirmos impulsivamente. Sim. Então para pensar. Carro, te fechou. Input, pum, carro te fechou. Output, o que você processou? Ah, vou brigar, xingar, bater, não sei o quê. Output 1. Output 2. Nada, cara nem me viu, vai embora, segue a vida. Sua mulher, seu marido, alguém, seu chefe falou alguma coisa atravessada pra você. Estímulo, qual que é a resposta? A resposta 1, volta no mesma coisa, briga, discute e tal. Resposta número 2, controlou sua mente, controlou sua ira, acalma. Tá bom. O que você começa a perceber? Que na maioria das vezes a não resposta é a melhor resposta. Sim. Quem trouxe isso? Jesus. Verdade. Você começa a perceber que o silêncio é a melhor resposta. Várias vezes quando você parar de reagir a esse tipo de coisa, você vai perceber que a pessoa ela vai vir muitas vezes pedir desculpa. Sim. Porque ela teve tempo de se situar, de refletir, de segurar. Ela vai falar, Daniel, cara, me perdoa, eu não queria te falar aquilo. É verdade. Você fala, tudo bem. Enquanto que você reagisse, ia ser uma troca de farpas e ia mudar o coisa. Sabedoria. Depois a gente entra na lente da coragem. Summum bono. Então, a hora que a gente está aqui nessa lente ali da coragem, o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Você não tem medo nenhum quando você vai desarmar uma bomba? Não, tem que ter, né? Tem que ter. A coragem, exato, é você enfrentar o medo. E várias vezes o que a gente traz é que poucos segundos de coragem são suficientes. Sim. Pra
você conhecer uma mulher que você vai virar sua esposa, você ir lá e conversar. Os Navy SEALs, né, aqui com certeza também, né, no batalhão de vocês, quando ganhei aquela medalha máxima, eles foram entrevistados. O que você fez? Falou, cara, tava lá, pus um amigo no ombro, na linha de tiro, corri e foi isso. Né? Imagino que você tem esses exemplos aí dentro da corporação. A hora que você vai desarmar uma bomba, vai entrar numa linha de frente. São segundos, minutos, você não fica o dia inteiro na coragem. A coragem é para iniciar o movimento. Depois é resiliência, é disciplina. É sobre persistir e resistir. Então, quando foi perguntado para o Epiteto sobre o que é a vida, ele disse, é sobre 2 palavras, é sobre persistir e resistir. A gente persiste à luta, à dor, à fome, ao desejo, e a gente resiste às intempéries e dificuldades da vida. E por fim, a gente tem a lente 7. A lente 7 é o transbordo, simpatia. Então, Marcos Aurélio nos diz, o que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal a abelha, faz mal a colmeia. Então, nós estamos todos conectados, nós somos todos parte de um mesmo organismo, de uma mesma energia. Então, dentro dessas lentes, Daniel, eu trago esses pontos. Resumindo a sua pergunta, né? A minha missão de vida hoje é levar para 10 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. Tenho feito isso levado para as empresas, para a polícia, para instituições. Me coloco aqui à disposição de qualquer batalhão que queira, que a gente vai dar uma palestra. Eu abro também os treinamentos todos, a gente vai fazendo igual fez com a Polícia de São Paulo, com uma parte dos batalhões, das Forças Especiais. E hoje a minha missão de vida é conseguir ajudar nosso país, inicialmente, a ter um pouco mais de calma da mente, de serenidade, de saúde mental e de felicidade. É muito importante, né? Se quiser deixar, Léo, suas redes sociais aí, fica à vontade. O pessoal te encontrar, como que eles podem te encontrar? Bacana. É Léo Simão Estoico, no Instagram, no YouTube, no Spotify é Meditação Estoica, tem todos os episódios diários. Você pode entrar também lá, você já vai olhar o Calma da Mente, né, que é a nossa plataforma de aprendizado. A gente faz palestras ao vivo, a gente faz retiros, a gente faz treinamentos in loco na empresa. Então, só entrar em contato, Léo Simão Estoico no Instagram, lá tem os links, tem tudo que você precisar. Show. Léo, conteúdo aí riquíssimo, né? Sem sombra de dúvida, tenho certeza que quem nos assistir vai estar aprendendo algo novo e, como o Léo falou aqui bastante, né? Treinar, praticar, tenho certeza que vocês vão ver uma evolução muito grande em todos os aspectos, né? Em todas as áreas da sua vida. E para finalizar, aquela mensagem, né? Para deixar para as pessoas refletirem, que será vista em todos os outdoors, em todas as redes sociais, em todas as mídias, no tempo que você quiser. Qual seria essa mensagem, Léo? Essa é uma frase que eu gosto muito, do Marcos Aurélio também, que ele diz, pare de pensar em como deve ser um bom homem, apenas seja um. Show, profundo. Léo, mais uma vez agradecer. Aqui é uma lembrança, né? Se você não usar o boné, pelo menos para deixar aí na sua decoração. Que honra enorme, eu já estou com a bandeirinha ali também. Show, força e honra, a caneca também força um presente aí. Opa, muito obrigado. Agradeço de verdade, tá, pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Eu sei que é um dos itens aí mais importantes da nossa vida, né, que não volta atrás. Talvez 80 anos, né? Com bônus para mais aí. Muito bonito. Espero que a gente tenha outras oportunidades e deixe o canal aberto, tá? À disposição para quando você quiser participar, passar algum conteúdo novo, fica à vontade. E, no mais, a Calma da Mente, que tem me ajudado bastante, né? Nessa profissão e também outras pessoas. Agradecer de coração, tá? Para vocês que nos assistiram até agora, meu muito obrigado. Obrigado a todos os nossos apoiadores e que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, força e honra.